Você deve saber que a área de um círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Mas se você não sabe de onde é que vem isso, este vídeo pode te dar uma nova impressão sobre essa figura. Nosso objetivo é calcular a área deste círculo. Uma forma de fazer isso é aproximá-la com polígonos, porque calcular a área deles é bem mais fácil. Esse hexágono azul é um polígono regular, o que significa que ele pode ser dividido em triângulos iguais. Então, sua área total é igual à área de um triângulo, ou seja, base vezes altura dividido por 2, multiplicado pelo número de triângulos, que é igual ao número de lados, nesse caso 6. É claro que a área do hexágono não é igual à área do círculo, é apenas uma aproximação. Mas se aumentarmos o número de lados do polígono, essa aproximação chega cada vez mais perto da área real do círculo. Esse número pode crescer até 1000 lados, 1 milhão, 10 bilhões de lados ou até infinitos lados. Quando isso acontece, o perímetro do polígono se torna uma circunferência e a base do triângulo se torna uma fração muito pequena dela, correspondente ao tamanho total da circunferência, 2π vezes o raio, dividido pela quantidade de lados. Ao mesmo tempo, a altura do triângulo se torna o raio do círculo. Agora é só tirar a fração em amarelo do numerador e juntar a multiplicação em uma única fração. São cancelados os números 2 e o número de lados n. R vezes R é igual a R ao quadrado, e então encontramos a fórmula da área do círculo, πr ao quadrado. Isso tudo parece fazer sentido, mas e se a gente realmente calculasse a área desse polígono de infinitos lados? Será que o resultado seria o mesmo? Novamente vamos começar com um hexágono. Eu vou destacar um dos seus triângulos e chamar esses lados vermelhos de raio, já que o polígono está inscrito em uma circunferência. A base do triângulo é B e a altura é H. A área do polígono é dada por base vezes altura dividido por 2 vezes o número de lados do polígono. Mas agora eu quero simplificar essa expressão e tirar algumas variáveis da seguinte forma. O cosseno desse ângulo indicado é igual a H dividido por R. Se eu multiplicar os dois lados por R, eu encontro que H é igual a R vezes o cosseno do ângulo. E posso substituir o H por essa expressão na fórmula da área. O seno desse mesmo ângulo é igual a metade de B dividido por R. Da mesma forma, eu multiplico por R, depois multiplico por 2, e essa expressão, 2 vezes R vezes o seno do ângulo, eu substituo no lugar do B. Os números 2 são cancelados e R vezes R é igual a R ao quadrado. O último passo para simplificar essa fórmula é encontrar o valor do ângulo destacado. Ele corresponde ao ângulo completo, que é 360 graus ou 2π, dividido pela quantidade de triângulos, dividido por 2. Fazendo a multiplicação, o 2 se cancela e descobrimos que o ângulo é igual a π sobre n. Agora eu substituo esse valor no lugar do ângulo e obtemos uma fórmula da área do polígono em função apenas do raio e do seu número de lados. Para deixar mais simples, por enquanto, eu vou determinar que o raio é igual a 2. 2 ao quadrado é 4, e agora temos uma fórmula da área que depende apenas do número de lados n. Se a área do círculo é πr ao quadrado, um círculo de raio 2 deve ter uma área igual a 4π. Então, se o início do vídeo for verdade, quando n for um número muito grande, a área do polígono deve se aproximar da área desse círculo, ou seja, de 4π. Podemos verificar se isso acontece tratando essa fórmula como uma função e observando o gráfico da área do polígono em função do número de lados. Esse gráfico começa em n igual a 3, porque não existe um polígono com menos de 3 lados. Quanto mais lados tem o polígono, maior é a sua área, então a função vai crescendo. Mas logo esse crescimento diminui e parece que a função começa a ficar estagnada abaixo de um valor,
como se houvesse uma barreira que não deixa ela passar dali. Olhando bem de perto, a função sempre se aproxima dessa linha, mas nunca toca nela, não importa quão grande seja o valor de n. Essa linha é o que chamamos de assíntota horizontal, e seu valor é 4π, exatamente a área do círculo de raio 2. Dizemos então que quando o número de lados cresce infinitamente, o limite da área do polígono é igual a 4π. Esse é o valor da assíntota quando o raio é igual a 2, mas para outros valores de raio o comportamento é o mesmo. Então, se voltarmos com a variável raio para a expressão da área do polígono, o seu limite quando n tende a infinito é πr², para qualquer valor do raio. Tudo isso quer dizer que a hipótese do início do vídeo estava correta, a área do círculo é mesmo πr² e que o polígono, desde que tenha infinitos lados, realmente se torna um círculo. De quebra, isso também sugere que a resposta para a pergunta quantos lados tem um círculo não é tão simples quanto parece.